Olá, sejam muito bem-vindos à live que fecha as nossas prévias posicionais antes do NFL Draft aqui no Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcast, em todo lugar. Agradecemos muito a quem está de olho na gente ao vivo e também a quem nos ouve ou assiste no futuro para falar sobre Rookie Tight Ends, né? Já cobrimos quarterbacks, running backs, wide receivers e hoje é a vez dessa classe bem interessante de tight ends. Vamos dissecá-la e assim como a gente fez com os wide receivers, responder aí algumas perguntas importantes sobre top 3, sobre quem tem mais teto, quem tem mais piso, quem pode surpreender e assim fazer um apanhado geral dessa classe bem bacana para fechar esses prospectos das principais posições do Fantasy, já que o NFL Draft se aproxima, estamos apenas 8 dias do primeiro round, do dia 1, e eu quero saber se a ansiedade de Gabriel Mafra, meu fiel escudeiro, meu companheiro, mais uma vez aqui nessas prévias das principais posições do Fantasy, se ela já toma conta daquele que eu sei que finge odiar, mas odeia amar Justin Fields, não é, Gabriel Mafra? Bom, boa noite para todo mundo que estiver aí online com a gente. Mandem perguntas, comentários, vamos aí fazer essa live tão interessante quanto foi a da semana passada, de wide receivers, foi maravilhosa. As outras também foram muito bacanas, de running back, de quarterbacks. E boa tarde, boa noite para quem estiver também ouvindo depois nos podcasts aí. Podem mandar também as mensagens, podem mandar dúvidas, comentários após, no nosso Twitter aí também, estamos sempre disponíveis. Dito isso, eu tô empolgado porque eu sempre gosto muito do momento do draft, porque é aquela coisa de você fica sempre na expectativa do que vai acontecer e do que não vai acontecer. A gente vê muitas análises sendo feitas, até as nossas, durante todo esse período, esses últimos 3 meses, para chegar no dia do draft a gente ter surpresas absurdas, coisas que ninguém espera. Então, sei lá, eu lembro muito claramente de quando o Raiders escolheu o Clelin Ferrell na 4ª escolha, sendo que ele não era nem o top 30, eu acho. Enfim, essas coisas absurdas que a gente vê acontecendo, essas trades também que acontecem, que acho que vai acontecer um pouquinho menos esse ano, mas essas coisas surpreendentes de um time subir uma posição e pagar muito mais caro para conseguir isso, que foi quando o Bears fez com o Trubisky, até mesmo o que o São Francisco fez com o Trey Lance. Então, é um momento da NFL que eu gosto muito. E é a culminação desses últimos 2 meses de palpitaria profissional que todo mundo faz, que vai todo mundo analisando uma série de pessoas, acha que tá certo, tá errado, é o melhor, é o pior, e aí depois a gente descobre que, né, acaba não sendo aquilo mesmo. Mas é um período super legal, eu acho um período super bacana. E essas discussões, esses debates, eu acho super saudáveis, super necessários, para a gente se conhecer cada vez mais sobre a NFL, sobre o Fantasy, sobre, né, os caras que vêm por aí, e acho que pouco a pouco a gente vai agregando cada vez mais pessoas nessas conversas, isso é muito legal. Sem dúvida. E aproveitando o gancho que você deixou, convido aí a todos participarem aqui no chat com perguntas, comentários, cornetadas, palpites sobre essa classe de talentos, principalmente, mas qualquer outro assunto que vocês também queiram a nossa opinião, quem sabe uma trade aí de Dynasty, alguma opinião também, análise sobre algum outro prospecto desse draft que está cada vez mais perto, e também pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal do Brasil Fantasy Football para ajudar o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs da bola oval e do nosso jogo dentro do jogo possível, e lá nos agregadores de podcast também deixar a sua avaliação de 5 estrelas, por exemplo, no Spotify, no Apple Podcasts, porque também ajuda o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Dito isso, antes da gente falar sobre essa classe de tight ends, vamos comentar um pouquinho sobre as últimas notícias de bastidores aí da NFL. Eu separei 3 principais assuntos para a gente comentar rapidamente, que é a renovação de contrato do Jalen Hurts, que passa a ser não só o quarterback, mas o jogador mais bem pago da NFL, e isso parece ser a tendência entre signal callers que renovam o contrato, sempre o próximo é aquele com a média anual maior entre todos os jogadores da NFL, até porque naturalmente a posição mais importante do jogo. Tivemos também a troca envolvendo Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers por um recebedor que outrora era considerado top 10, mas que pelo menos nos últimos 2 anos caiu muito de rendimento, que é o veterano, mas nem tanto assim, ainda não atingiu os 30 anos. Allen Robinson agora faz parte do Pittsburgh Steelers. O teu patrocínio do ano passado.
2/3 do salário de Allen Robinson ainda estejam sendo pagos pelo Los Angeles Rams. Ele agora fará parte desse elenco dos Steelers. Vamos ver o impacto disso para o Fantasy. E o Trey Lance, já mencionado aí por Gabriel Mafra, agora está sendo alvo de interesse para troca, mas eu acho que por um preço muito diferente daquele que os Niners pagaram para trocar com os Dolphins e subir para a terceira escolha geral, que custou o Trey Lance, já que a tendência parece cada vez maior de Brock Purdy, em se recuperando da lesão que sofreu nos playoffs, ser o titular e pelo menos o futuro imediato da franquia da Califórnia. Podemos também palpitar sobre destinos interessantes, quem poderia estar interessado, já que vazou também um report de que o Minnesota Vikings teria sido um dos times que ligou aí para os Niners perguntando sobre o Trey Lance. Então, suas impressões aí sobre essas últimas notícias de bastidores da NFL, Mafra. Cara, o contrato do Jalen Hurts, no caso, eu acho que é válido. É aquela questão que você tem que pagar para um quarterback elite. E se o Eagles entende que o Hurts é o cara para eles, o contrato vai ser sempre mais barato do que o valor que está sendo pago. Eu acho que também ele acaba sendo um contrato interessante para o próprio Ravens, que não tem nada a ver com isso, mas eles estão na negociação ainda com o Lamar, e eu acho que estabelece ali um caminho para essa negociação progredir com o Lamar, para o Lamar entender que ele não vai ter esse contrato todo garantido que ele provavelmente espera, mas que os valores são próximos daquilo ali. E, logicamente, acho que também esse contrato ele dá o direcionamento sobre qual vai ser o contrato do Joe Burrow, que são, acho que, os grandes nomes agora a receber contratos absurdos, né? Válidos, mas absurdos. Então, foi interessante que o Eagles já fechou isso daí. Os valores do contrato são relativamente baixos pela duração em que o Hurts vai estar lá. Tem acho que 2 void years que acabam sendo muito mais altos, mas foi uma negociação super interessante. Howie Roseman, para variar, fazendo um belíssimo trabalho, um dos melhores GMs da NFL, e tem mantido o Eagles aí como super competitivo desde o Super Bowl. Com relação ao Allen Robinson, eu não gosto da contratação, apesar de ter sido uma contratação relativamente barata, e a troca de picks acho que foi de sétimo round por sétimo round, então não muda muita coisa, mas eles ainda vão absorver um salário de 5 milhões, que poderia ser utilizado, eu acho que em outros locais do time, ou pagar um pouquinho mais alto para algum dos free agents ainda disponíveis. De qualquer forma, Allen Robinson, se ele estiver bem, ele é um bom jogador para compor esse elenco. Deixa de ser uma necessidade no grupo de recebedores dos Steelers, e o Steelers pode focar em outras áreas agora para o draft. Mas eu queria, inclusive eu estava falando isso num outro grupo com uns amigos meus no começo dessa semana, eu queria muito que o Steelers tivesse investido e pego o Boutte. Eu acho que ele se encaixaria perfeitamente com o Tomlin, e ele seria um cara ali para ser desenvolvido, ainda é muito novo, enfim. Tinha ali uma projeção para ele cair no Steelers. Vamos ver o que vai acontecer. E por último, a questão do Trey Lance, eu acho que ainda tem muita fumaça aí, eu acho que tem muita... um jogo de palavras, é um jogo de negociações aí. Não sei se eu confio muito nesses reports. A gente sabe que a questão do Trey Lance já foi discutida anteriormente, que não era necessariamente o cara do Shanahan, né? É o cara que foi meio que colocado ali para comprem ele e desenvolvam. Mas eu acho, sinceramente, que esse ano o Trey Lance ainda é o titular desse time. Eu ainda acho que eles vão colocar ele para dar todas as chances para que ele suceda. Mas também é meio que o ano make or break dele, porque, né, já são aí 3 anos que ele não vai. Né? Vai, mas não vai, vai, mas não vai. Mas eu entendo que ele esse ano seja o ano definitivo dele. E sendo bem sincero, eu acho que ele tem talento suficiente para se tornar o titular do time. Boa, Mafra. Antes de eu dar meus pitaquinhos sobre essas últimas notícias, vou passar aqui no chat para mandar um salve para o nosso amigo Lorde Derek Bissigini, que esteve aqui comandando a live dos running backs, mas hoje não conseguiu fazer companhia a nós dois. Matheus Santos Carvalho está aqui de olho na gente também. Acho que está falando que não conhece os tight ends que fazem parte da nossa enquete. Para mim, não está aparecendo aqui no meu celular, né? Mas a gente perguntou se o Kincaid ou o Michael Mayer é o tight end 1 da classe. Então, se você ainda não conhece os nomes, a gente vai falar bastante sobre os dois, fique tranquilo. E se for em relação a nós dois também, muito prazer, Matheus, estamos nos apresentando aqui. Não, o Matheus conhece a gente, sim, já participou das outras lives. Pois é, por isso que eu estranhei, por isso que é quase certeza que é sobre a nossa enquete. E o Matheus Coelho Silva tá falando aqui que nunca esquecerá do dia que o Mafra falou que o Giants tinha que draftar o Josh Rosen. A gente sempre erra em relação a draft, né, Mafra? Não tem como.
Cara, as pessoas mais erram do que acertam em draft o tempo todo. O draft, como eu falei, é uma pitacaria profissional. Mas o Josh Rosen tinha um perfil muito interessante quando foi colocado para o draft, e ele tinha um potencial muito grande. Não serviu, não funcionou na NFL, assim como muitos outros jogadores, e muitos outros jogadores que ninguém dava quase nada por eles, draftados no terceiro, quarto, quinto, sexto round, né? Acabam se tornando aí Hall of Famers, múltiplos Super Bowls. Então é muito difícil você garantir uma dessas coisas, mas logicamente você vê pelas projeções, você vê pelas análises o que talvez valha mais a pena, o que parece para você mais seguro de apostar, né? Exato, e com o tempo também a gente vai tirando lições dos acertos Claro, e e principalmente dos erros, aprendendo, né? sem dúvida alguma, sem Exatamente. dúvida alguma. E vamos que vamos. O Matheus Santos também está lembrando o Marcos Sanches. Álvaro Ximenes, nosso grande assinante, está de olho aí. Grande salve para você, meu amigo. Diogo Bertolini novamente aqui na audiência. E o Derek ressaltando que o A-Rob vem para ser peça de profundidade de elenco na posição de wide receiver dos Steelers do coração dele, né? E o André Afonso está lembrando aqui que o Mel Kiper é analista profissional. Qualquer um pode dar pitaco e parecer coerente, já que o Mel Kiper está na indústria aí faz muito tempo, né? E cara, se Colin Cowherds, que Bayless dão opiniões, por que a gente não pode, né? As pessoas são completamente perdidas na vida. Mas é isso, faz parte da realidade da NFL, até mesmo previsões para o ano. Assim, a gente pode pensar que, sei lá, o Eagles vai ganhar o Super Bowl, e aí dá um problema logo na primeira semana, o Hurts se machuca, ou não produz, ou a defesa que era super forte também não encaixa de novo. Enfim, uma série de coisas pode acontecer, então é tudo palpite. A não ser que a gente olhe para trás e fale, olha, o Chiefs vai vencer o Super Bowl do ano passado. Aí fica fácil. Aí se acerta, exato. Engenheiro de obra pronta, todo mundo pode ser. Exatamente. E o Derek está falando aqui que com isso, né, essa adição aí do A-Rob, dá para os Steelers focarem nas principais needs na segunda rodada, ou a possibilidade de trade-up. Acho que esse draft em específico vai ter muitas trocas, e principalmente a partir do dia 2, então acho que são boas essas projeções aí trazidas pelo nosso Lorde. E aí, só para eu fechar os pitaquinhos sobre esses assuntos aí dos últimos dias, eu vou discordar um pouquinho em relação ao Trey Lance, né? O Mafra já está acostumado no nosso grupo de WhatsApp, eu acho que está cada vez mais claro que a ideia de Kyle Shanahan e companhia é seguir com o Brock Purdy. A vinda do Sam Darnold indica muito isso, na minha opinião, e se eles conseguirem 1/3 do que eles gastaram para subir pelo Trey Lance, eles já vão se dar muito satisfeitos, e eu acho que existe sim a chance real do Trey Lance ser trocado durante o dia 1 do draft, né? Por exemplo, um time que estava planejando um trade-up para o top 5, provavelmente, para buscar um prospect quarterback e não consiga, por exemplo, o Tennessee Titans ou um Washington Commanders, por mais que o Washington em si esteja sendo pouco comentado nesse sentido, mais os Titans que estão dando pinta de que querem um quarterback, se eles não conseguem se trade up, e os próprios Titans principalmente veem os Texans e os Colts draftando um prospecto que seria possivelmente do interesse deles, alguém com ferramentas parecidas, físicas pelo menos, na figura do Anthony Richardson, aí eles podem talvez desesperar e oferecer a pick número 11 para os Niners, que aceitariam, acho que muito de bom grado pelo Trey Lance. Apenas uma pick de primeiro round já estaria de muito bom tamanho, por mais que eu sinta que as ofertas, neste momento em que ele está muito desvalorizado, o Trey Lance, sequer estejam chegando a uma escolha de primeiro round, né? A notícia de que os Vikings estariam interessados faz sentido, porque está quase certo que o Kirk Cousins fará sua última temporada como titular por lá, né? Ele vai custar caro para renovar novamente esse contrato, e não sei se eles gostam tanto do Hendon Hooker, já que estão atrás do Trey Lance, e eu acho que para mim faz sentido. Eu vejo muito mais upside no Lance do que no Hooker, né? Já dei minha opinião sobre esse prospecto de quarterback aqui na nossa live sobre a posição, então eu acho que existe sim essa chance, por mais que, se eu tivesse que apostar, eu acho que os Niners vão esperar um pouquinho para ter certeza absoluta sobre a saúde do Brock Purdy, e se eles pudessem escolher, eles teriam essa garantia aí de que o Purdy voltaria no máximo, na semana 5, e eles iriam de Sam Darnold até lá,
para trocar o Trey Lance ali por volta de agosto ou começo de setembro, né? Também se aproveitando de talvez uma maior valorização do jogador durante jogos de pré-temporada, quem sabe, já que o Trey Lance, neste momento, as notícias dão conta de que finalmente está saudável e aí poderia mostrar aí novamente esse potencial que fez com que ele fosse draftado na número 3 geral. E aí o Allen Robinson nos Steelers não tem muito mistério, é só peça de profundidade de elenco mesmo. Eu gosto do ponto de vista de bastidor, de vestiário, assim, porque é um elenco bastante jovem, principalmente nessa posição dos Steelers, né? O ataque é muito jovem, agora com Kenny Pickett. Então, se ele se propuser a ser um mentor, se ele se der conta que não é mais sequer um wide receiver 2 para a NFL, até por isso eu acho que para o Fantasy tem pouco impacto no George Pickens ou no Deontay Johnson, e ele servir como um mentor, principalmente para o Pickens, que é um cara de extremo talento, mais preocupações extracampo, eu acho que pode ser bem válido para os Não Steelers. Deixa o Bretas te ouvir nisso, hein? Não deixa o Bretas te ouvir nisso. Porque ele ainda ama Allen Robinson, é um eterno romântico. O Deontay Johnson para ele é o cara. Também, é verdade. E a gente prefere o Pickens, né? E Jalen Hurts, eu acho que você matou a pau aí, principalmente em termos de projeção contratual para a novela Lamar Jackson, pode ser um trunfo aí para os Ravens. Quem sabe o Lamar se dá conta da importância de um agente ou uma agente, né? Isso é algo bem legal da gente ressaltar nessa negociação do Jalen Hurts, que foi agenciado aí por uma mulher negra, né? Uma representatividade muito legal, conseguindo esse contrato recordista. Ela também já tinha assinado com o Hurts antes dele ser um quarterback de Super Bowl, tendo uma agente mulher, então é um marco bem interessante também nessa questão aí de representatividade nos bastidores da NFL. Bom, bora falar então sobre a classe? Manda bala. Só antes da gente responder o Matheus, que ele mandou uma mensagem que é relacionada com essa nas conversas, que ele está falando antes de começar, se a gente acha que com o tempo as análises dos prospects elas melhoram ou não, ou continua uma palpitaria profissional. Eu devo dizer por mim, logicamente, acho que minhas análises hoje são melhores do que elas eram há 5 anos atrás, até o ano passado, assim. A gente está sempre aprendendo, sempre entendendo um pouquinho melhor, e sempre acho que percebendo os indicadores ali que mais fazem sentido. Mas, sei lá, vou usar os exemplos dos maiores, assim, o Matt Nagy, o Dan Brugler, o próprio Matt Harmon. É tudo expectativa, né? Eles olham para temas ali assim e eles veem que aquele indicativo é um indicativo de sucesso para a NFL. Mas mesmo esses caras, que são nomes monstruosos da análise, eles têm opiniões divergentes. Às vezes eles olham para o cara e entende uma coisa, e a outra pessoa olha para o outro e entende outra coisa. E mesmo usando aspectos exatos, né? De dado mesmo. Mesmo com os números assim, há discrepância. Exato, o histórico do cara no college, tamanho dele, números do combine, e os caras erram. Os caras acabam tendo, eu sei lá, aposto no Zay Flowers esse ano, por exemplo, o Zay Flowers acaba sendo um dos piores wide receivers da classe. Eu lembro muito do Justin Ross. O Justin Ross, quando quebrou o recorde daquele 4-yard dash, que ele fez 4,20, que é inclusive o recorde atual da NFL, ele foi o cara mais rápido, todo mundo levantou ali, né, olhou e falou, não, esse cara é maravilhoso, esse cara é muito bom. Eu lembro que na época só o Matt Nagy falava, olha, ele é muito rápido, mas ele ainda é muito cru, ele ainda não é um wide receiver da NFL. E o resto das pessoas todas compraram o hype. Então, sim, você melhora, eu acho que ano a ano melhora, e principalmente nós tendo mais acesso, um acesso mais limitado, demora um pouco mais, acho que, para a gente desenvolver e entender essas questões, mas no final das contas acaba sendo palpitaria sempre. Não é uma ciência exata, então não tem como. Exato, mas eu acho que tentar entender os métodos utilizados é muito bacana e se propor a criar uma espécie de fórmula ou modelo, né, que eles chamam, né, model, wide receiver model, o reception perception do Harmon, por exemplo, os modelos analíticos do J.J. Zacharyson, essa galera que se propõe a criar uma metodologia de forma mais exata e de análise de dados concretos e de história também, algo que o Zacharyson traz muito, né? Ele faz comparativos com classes anteriores. Acho que é um caminho bem bacana para você tentar errar menos, porque não errar é impossível, né? Exato, não, cara, o trabalho que esses caras fazem é maravilhoso. Eu tiro o chapéu para todos esses caras que fazem, e aliás, para até pessoas que fazem, digamos, menos profissionalmente, assim, qualquer pessoa que se propõe a criar uma metodologia, propõe a criar um processo de análise, pô, todo o meu respeito por essas pessoas. Mas sim, no final das contas, vai existir erro, entendeu? Se as equipes da NFL que têm à disposição todo tipo de informação, todo tipo de scout, todo tipo de sei lá, eles podem pagar para qualquer pessoa,
eles erram muito mais do que acertam. Acho que a taxa de acerto num draft é de 35%. Pô, se eles erram mais do que acertam, quem somos nós para achar que a gente vai acertar em todos os palpites que a gente dá, entendeu? Exatamente, mas estamos aqui para palpitar e tentar Sim, errar sim. o menos possível. Então, hoje, o nosso assunto principal é esse aqui, Rookie Tight Ends, e eu vou pedir o seu panorama geral dessa classe de 2023 na posição para a gente dar o pontapé inicial e começar essa discussão sobre essa posição que vem ganhando sua importância no Fantasy, principalmente em Dynasty, com a maior popularização das chamadas ligas Tight End Premium, né? Porque nos últimos anos a gente vê uma discrepância muito grande do topo para o restante da posição, né? No próprio top 10, se você passa do top 3, já tem uma queda muito grande historicamente aí na pontuação, e o próprio Travis Kelce ano passado foi algo muito representativo sobre isso, um nome só muito acima dos demais, essa tentativa na pontuação de aumentar o valor da posição, não fazer ela se perder por completo, é algo bem interessante para a gente analisar também. Mas vamos falar sobre a classe em si, esses prospectos, esses rookies, o que você tem para a gente, Marco? Cara, assim como a classe de running back, eu acho que é uma das classes mais surpreendentes dos últimos tempos, assim. Tem muitos nomes, muitas possibilidades interessantes. Tem uns caras que são muito grandes, muito, muito grandes. A gente vai falar de algum deles, inclusive acho que o cara que você tá mais acima, eu também estou. Inclusive no mock que eu fiz, coloquei ele como sendo um jogador para o Packers. Mas eu acho que é uma classe muito diversa, assim, é uma classe com um potencial muito grande. A gente tem 2 nomes no topo, mas a gente tem outros 3, 4 ali que, nesse exato momento, brigam para ser o terceiro escolhido. E não ficaria surpreso, sendo bem sincero, que um desses 4 nomes seja escolhido antes de um desses 2. Porque a gente já viu, novamente, no draft aconteceram várias coisas e depende muito da necessidade e o tipo de jogo que o time tem. Às vezes o time não quer ter como chama, um tight end passador, eles precisam de um melhor blocker, às vezes eles precisam de um melhor passador, eles já têm o blocker. Então essa composição acaba também influenciando um pouco. Então é possível que a gente veja uma surpresa dessa. No final das contas, é uma classe muito profunda. Fazia tempo que eu acho que a gente não ouvia falar tanto de uma classe de tight ends com tantos nomes diferentes. Então eu tô bem curioso. Inclusive para ver como é que esses caras vão realmente se desenvolver na NFL. Porque tight end é a posição mais difícil de crescimento, ou pelo menos de impacto imediato. A gente teve talvez uma coisa fora da curva, que foi o Kyle Pitts no seu primeiro ano, que chegou já produzindo, mas ele produzia muito mais como wide receiver do que como tight end, né? Tanto é que o ano passado, ele jogando mais como tight end, ele acabou sumindo. E eu fico muito triste disso, porque eu comprei todas as chances possíveis do Kyle Pitts, e quem confiou em mim no Kyle Pitts, por favor, desculpe. Mas é isso, cara. Tight end é uma posição muito difícil de desenvolver na NFL, então também é algo para se considerar nesses temas todos. Sem dúvida, você levantou pontos muito importantes que eu estou ressaltando aqui novamente, que primeiro, né, essa coisa da paciência que a posição exige historicamente, né, muito dificilmente a gente vê tight ends produzindo num nível muito acima da média logo no seu primeiro ano, no seu ano de calouro. É a posição que tem mais diferença em refinamento técnico, talvez, dentre as skill position, pelo menos, né, de ataque do college para o nível profissional. E a profundidade dessa classe é também o principal fator para mim, nesse panorama geral. A gente não tem nenhum tight end de exceção, como foi o Kyle Pitts como prospecto, pelo menos. Eu acho que num esquema um pouquinho diferente, que é outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que você também já levantou, ele poderia render bem mais, de forma parecida com o que foi o ano de exceção de calouro dele, e como a gente vai ter ano que vem com o Brock Bowers de Georgia, que é um prospecto excelente na posição também, se a gente não tem nenhum desses caras de exceção, a gente tem muitas opções, né? De rounds tardios, principalmente para o Fantasy, e em ligas em Premium em específico, né? A partir ali, pelo menos do início ou metade do segundo round, você pode já visar bastante essa posição que é tão escassa, né, para o Fantasy, e principalmente em Dynasty, se você tiver um pouquinho mais longo prazo na sua montagem de elenco, né, um pouquinho mais Product Struggle ali, a chamada creche, vale apostar nesses jogadores, principalmente em ligas Tight End Premium, porque há uma fartura bem interessante. A gente vai começar a discutir os nomes em específico a partir de agora. E só para fechar o panorama geral, eu acho que é muito importante realmente observar isso que você já trouxe,
que é o encaixe do estilo do jogador no esquema do ataque em que ele for draftado. O próprio Kyle Pitts é um exemplo, né? Se em 2021 ele conseguiu ser um pouquinho mais proeminente no jogo aéreo, quando ele ainda tinha o Matt Ryan passando a bola, em 2022, o Arthur Smith decidiu ir totalmente para o ground and pound, com Marcus Mariota, jogo terrestre preponderando totalmente, e isso fez com que o Pitts diminuísse bastante de rendimento. Se ele caísse, por exemplo, num ataque aéreo muito proeminente de um Buffalo Bills ou de um Kansas City Chiefs, de um Cincinnati Bengals, eu tenho certeza que ele ia brilhar, porque a capacidade atlética, o talento do jogador se encaixariam muito melhor, né? E ele sendo um tight end móvel, por definição, né? Então a gente também tem que sempre ressaltar isso na hora de mencionar os nomes aqui, se é um cara que é mais completo como bloqueador, e aí pode se encaixar também num time mais run-heavy, como é o caso de Atlanta, de Chicago, de Tennessee, por exemplo, ou se um cara como Dalton Kincaid, que eu acho que vai ser mencionado daqui a pouquinho no nosso top 3 de nós dois, eu acho que brilharia muito mais num ataque que priorizaria o passe, né, Mafra? Sim, sem dúvida alguma. Inclusive, falando agora assim, eu fico imaginando o que o Pitts faria se ele tivesse, por exemplo, no time do Chargers, assim, jogando com o Justin Herbert, entendeu? Fazendo ali o terceiro wide receiver junto com o Mike Williams e o Keenan Allen. Seria um absurdo, Mas é a realidade que ele tem. Eu ainda acho que ele vai dar a volta por cima, eu acho que ainda vai se tornar um target ali bem confiável. Mas sim, a temporada passada foi decepcionante. A partir do momento que a Atlanta achar esse quarterback também, eu acho que tanto Pitts quanto London vão entregar frutos muito interessantes, porque o talento está claramente ali, só precisa dar oportunidade, né? Vamos ver se o Desmond Ridder se transforma nesse jogador, tenho meus pés atrás, mas enfim, a gente tem muito tempo para discutir isso até setembro. Agora vamos falar o nosso top 3 aí na posição de Tyrant entre calouros em 2023, e já vou ter a minha pergunta aqui, minha dúvida decifrada para saber quem é seu Tyrant 1 aí, porque a gente também jogou na enquete aqui no chat se é Michael Mayer ou Dalton Kincaid, e também estou curioso para saber quem fecha seu top 3 aí, Mafra. Bom, primeiro, os dois com certeza estão. Eu tô curioso para saber quem é o principal nome da galera aí, do pessoal que tá votando. Eu acho que eu não tenho uma preferência hoje. Eu tinha uma preferência há tempos atrás pelo Kincaid. Inclusive, era o cara que eu queria muito pro Packers. E estava até disposto a entender que no primeiro round pegar um tight end poderia ser uma possibilidade. Mas hoje eu acho que eu tô mais equilibrado, tanto nele quanto no Mayer. Assim, eu acho que ambos têm suas qualidades, eu acho que ambos têm o seu jeito de jogar diferente. O Kincaid, um ótimo pass catcher. Aliás, o mais preparado como pass catcher, enquanto que o Mayer é um melhor blocker. Ele tem um frame maior, ele tem uma segurança maior ali para proteção, para jogar dentro da linha, né, da linha ofensiva ali. E eu acho que ambos têm os seus prós e contras, então eu gosto muito da possibilidade de qualquer um dos dois. E o meu terceiro nome talvez seja uma surpresa, não sei para você, mas não é um nome que tem sido mencionado muito, começou a ter um hype, eu acho que essa semana, ou começo da semana passada, que é o Darnell Washington. Eu gosto muito dele, eu tava vendo algumas coisas dele, ele é muito grande e ele é muito ágil. O problema dele é que ele não é ainda um pass catcher. Ele tem aquela agilidade muito grande, ele é um cara, é um monstro, velho, ele é muito, muito grande. E ele é um cara que, ele me lembra muito o Mercedes Lewis. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. É uma coisa boa porque realmente ele é um cara que vai ser seguro dentro da linha ofensiva, como sexto homem ali, e ele vai eventualmente pegar um passe. Agora, o problema é exatamente esse, ele não é um pass catcher first. Então, pensando em fantasy exclusivamente, ele talvez não seja o principal prospecto, mas eu gosto muito dele. E eu acho que ele tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande, porque a agilidade que ele tem para o tamanho que ele tem é surpreendente, cara. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar o top 3 para a vida real e para o fantasy, né? Porque para a vida real eu consigo colocar o Darnell Washington como terceiro prospecto, mas para o fantasy eu estou completamente out em relação a ele, completamente fora, porque para mim o principal trunfo, evidentemente, do Darnell Washington é o bloqueio, né? Ele na minha visão, é quase um tackle móvel do que um tight end, um recebedor que bloqueia, né? Porque ele é massivo, o frame dele é absurdo, ele é muito alto e muito forte. Mas ele pode ser um red zone target, cara. Ele pode ser um red zone target muito bom. Exato. Para esse tamanho, ele tem uma agilidade considerável.
mas ele acaba sendo limitado no fantasy em questão de jardas e recepções, né? Sim. Na red zone, eu Sim. acho que ele pode funcionar muito bem, como foi o Mercedes Lewis e outros exemplos, Virgil Green, por exemplo, quando você tem um quarterback inteligente também, que gosta de passar nessas situações de red zone, isso também facilita, então o encaixe dele seria importante para ter um pocket passer que gosta de visar a posição. Acho que poderia render um bom número de touchdowns para o Darnell Washington, mas eu não vejo quase nenhum upside no jogador longo prazo para o fantasy, por isso que em termos do nosso jogo dentro do jogo, eu tenho o Luke Musgrave fechando meu top 3. É um cara que eu tinha uma disputa dele em relação ao Sam Laporta, mas nessa retinha final aqui de análise de vídeos, eu preferi o Luke Musgrave, por mais que ele tenha as suas reticências em relação ao pouco número de jogos disputados, principalmente na última temporada, que ele lidou com lesões, aqueles em que ele conseguiu estar em campo, eu prefiro o atleticismo dele em comparação ao Laporta, que é um cara mais baixo também, todos estão ali na casa dos 1,90 pelo menos. Os né? mais baixos são gigantes já. Exato, mas o Washington e um outro nome aqui, que vai ser nosso sleeper principal, passam dos 2 metros, por exemplo, e o Musgrave se aproxima dessa casa, e eu esperava, inclusive, um 40-yard dash melhor do Laporta também, para se destacar na questão de velocidade, e o Musgrave para relativamente ao tamanho que ele tem, ele teve uma velocidade que poderia ser um pouco melhor, mas foi boa também. Então, esse atleticismo, né, que é algo que também, historicamente, nessas análises que a gente trouxe de alguns analistas que a gente mencionou, vem se mostrando muito importante no nível profissional e principalmente no fantasy, né, para aqueles talentos mais recebedores, como foram o caso, por exemplo, dos combines do Okonkwo e do Greg Dulcich na última classe, né, que foram 2 caras que surpreenderam bastante e foram dos principais talentos calouros no ano passado. Eles foram muito bem no combine, então esse atleticismo é algo que eu estou sempre buscando na posição aí para o fantasy principalmente. Então, para mim, o Musgrave fecha top 3. E para falar sobre quem é o principal, eu acho que para o fantasy, falar que é o Kincaid é muito justo, mas o Michael Mayer é um cara de piso muito seguro, ele é muito consistente, na minha opinião. Então, eu comparo ele ao Jason Witten, né? Que era um cara sem muita sensualidade ali na hora de assistir o jogo dele, mas ele era muito consistente, né? Principalmente em ligas PPR, ele teve um stretch muito bacana jogando com o Tony Romo ali nos Cowboys e oferecendo um grande número de recepções, principalmente em situações de third down curto. Eu acho que também pela capacidade maior como bloqueador do Mayer, ele vai estar em campo por mais tempo do que o Kincaid, que pode sair em situações de bloqueio de corrida, por exemplo, por mais que a refinamento de corrida de rotas e catch radius e habilidade como recebedor mesmo do Kincaid seja claramente melhor do que o do Michael Mayer. Eu acho que o piso do Mayer é mais seguro, mas se você quiser um upside e se você quiser alguém que pode se tornar... Tem gente que compara o Kincaid ao Travis Kelce, aí eu já acho muito exagero. Comparar qualquer um com o Travis Kelce, torcedores, calma. Mas a comparação do Kincaid com o Zach Ertz, por exemplo, eu acho bastante válida, né? Que é um cara que conseguiu estabelecer uma bela trajetória aí na NFL sem ser dos melhores bloqueadores, e para o fantasy também é um cara que rendeu bastante. Sim, bom, é difícil a gente comparar logicamente com os grandes, né, porque nenhum deles jogou nada ainda na NFL, mas a comparação que eu faço, e acho que usando um pouco dessa estrutura tua, é exatamente isso, assim, o Kincaid seria o Kelce, enquanto o Mayer seria o Gronkowski. Não estou comparando necessariamente a habilidade, mas é a questão, como você falou, de ficar em campo, estilo de jogo, né? de ter ali a constante. O que eu gostei muito do Darnell Washington, e que eu acho que pode ser um diferencial até mesmo para o fantasy, além, logicamente, do tamanho dele, e essa questão do red zone threat, é que ele é muito, muito efetivo contra linebacker. Não tem como o linebacker pegar ele ali. Então, naquelas rotas pequenas, naquelas rotas curtas, isso pode ser um diferencial dele. Agora, ele precisa melhorar na questão de passe, porque ele tem uma série de drops, e pelo menos acho que 2 ou 3 que eu vi ali assim, que eram relativamente fáceis de pegar. Isso é treinável, isso é uma coisa que dá para os técnicos melhorarem, né, do jogador, mas nesse exato momento é uma red flag. Agora, eu coloquei ele como meu terceiro porque eu confio, pelo menos eu tenho uma ideia muito interessante ali dele.
Boa, então antes do nosso próximo tema, vamos passar aqui no chat, porque chegaram perguntas e comentários bem interessantes. Mandar um salve para o meu grande amigo Vitor, que está falando que esse é o ano do Pitts, confia. Não sei se é Bora! 2023 em específico, mas ele está por vir, pelo menos 24, 25, hein? Saindo o Arthur Smith principalmente, aí sim. Danilo Soares mandando um salve aqui também, muito obrigado pela Salve, audiência. Daniel. Rafael Freire brincando se o Ed Lacy seria um bom tight end. Toda live que o Freire estiver aqui vai ter do Ed Lacy. Sim, ele seria um excelente tight end. Exato. O Danilo está perguntando sobre o Musgrave, que está no meu top 3, não está para o Mafra, mas é um cara de atleticismo bem destacado, uma velocidade boa para o tamanho que tem, gosto sim dele. Vamos ver se ele consegue se manter mais disponível aí no nível profissional. Mas vamos puxar essas perguntas do Matheus, que são bem bacanas. Quero a sua opinião sobre quais times devem pegar Tarém na primeira e segunda rodada, e eu acho que tem alguns destinos bem interessantes, principalmente depois dessas últimas movimentações de free agency, né, Mafra? Cara, Packers com certeza é um, eu acho que é necessário ter ali. Eu acho que muitos times podem fazer um upgrade com relação aos seus tight ends. Agora, se esses caras que estão vindo do draft vão ser realmente um upgrade no final das contas, é difícil de avaliar. O Packers precisa de 2 tight ends pelo menos, um blocker e um passer. A gente tem o Deguara hoje, que é praticamente ninguém. Eu tenho 3 destinos ótimos aqui na ponta da língua. Eu acho que o Patriots seria um bom destino para um tight end também, para algum deles, para ali compor um pouco mais pro Mac Jones. Eu acho que a estrutura do jogo do Bill O'Brien é pautada também em tight ends, então seria interessante eles terem alguém ali. Não Mas acho que eles mesmo vão depois fazer... do Gesicki que tendo chegado, e o eu Hunter acho que Henry já sim, tá lá cara. também. Eu acho que sim. Eu não sei, eles precisam, acho que talvez de um cara mais blocker. O Gesicki não sabe bloquear por nada na vida. Então, eles precisam de alguém para auxiliar naquela proteção ali do Mac Jones. Alguém como, por exemplo, o Mayer, que é um blocker, ele também pega algum passe, entendeu? Um mini Gronk da vida. Agora, se eles vão achar isso, já são outros 500. Posso te dar três destinos muito claro. bons, na minha opinião? Dallas Cowboys, que acabou de perder o Dalton Schultz, Cincinnati Bengals, que acabou de perder o Hayden Hurst, e Los Angeles Chargers, que muito provavelmente viu que a experiência de Gerald Everett não deu tão certo assim e vai fazer toda a questão de não renovar com o jogador. Então, são 3 destinos que eu acho que podem representar para o Tyrann ele ser a segunda ou terceira principal arma de ataques aéreos bem interessantes, com um volume bem legal para uma posição, principalmente se for um desses principais da classe. O Cowboys é uma ótima menção. Eu acho que também realmente entra nesse bolo aí. É uma possibilidade de fazer esse upgrade, de substituir o Schultz e trazer um parceiro ali para o CeeDee Lamb, né? Naquela estrutura de jogo que o Cowboys tem. O Bengals, eu entendo que eles possam buscar um tight end, mas eu não acho que eles vão focar as primeiras picks deles nesse tipo de jogador, de primeira e segunda rodada. Eles devem pegar alguém, algum prospect, alguma pessoa com maior potencial depois, e realmente podem sair do draft com isso. Mas eu não vejo muito Bengals interessado neste exato momento, acho que em compensar isso daqui, cara. Eu penso nos Bengals pela questão de não conseguir talvez equalizar o salário de T. Higgins e Ja'Marr Chase, e aí ter que abrir mão do Higgins, e o Tyler Boyd já chegando em idades mais avançadas, não sei se é do interesse deles renovarem esse contrato. Então, se eles conseguirem ali achar um Kincaid ou um Mayer descendo ali para as últimas posições do primeiro round, eu vejo uma posição bem interessante para eles focarem também, pensando nesse futuro, um pouquinho a partir de 24 ali, mas concordo que os Cowboys acho que seriam a principal... A questão do Bengals é o imediatismo que eles têm com quanto tempo mais eles conseguem manter esse time, porque o contrato do Burrow vai vir, o contrato do Chase vai vir, como você falou, o próprio Higgins. Eu acho que eles vão focar muito mais nos buracos que eles encontram hoje para fechar esse time e tentar brigar pelo título esse ano, do que necessariamente pegar um cara para os próximos 5, 6. Logicamente que eles vão pegar um cara para usar um ano, mas eu vejo muito mais eles olhando para o lado defensivo do que para o lado ofensivo nesse exato momento, nas 2 primeiras rodadas. Secundária, principalmente. Exatamente. Se sobra ali um Brian Branch, eu acho que eles vão pegar... Enfim, eu acho que eles vão olhar para o lado defensivo ao invés de olhar para o lado ofensivo nas primeiras 2 rodadas. Mas sim, tight end é um espaço, é uma necessidade do time e é um lugar que pode ser um upgrade muito interessante. Boa. E chegamos às perguntas aqui do Rafael Freire, perguntando sobre Kyle Pitts, né? O que dizer dele em termos de Dynasty? Tem gente que ainda mantém o Pitts como Tyrann 1 para Dynasty. O que você acha, Mafra?
Não, eu coloquei ele, deixa eu até confirmar a lista aqui, porque eu não quero falar bobagem, mas eu acho que ele tá como 3. Para mim é o 3 também. Não, ele tá como 3. Tá como 3. Então, eu acho que ele tem um baita potencial. Eu acho que ele demonstrou no primeiro ano que ele é realmente um cara que tem chances grandes de sucesso na NFL. Ele já tá quase que pronto. O ano passado foi decepcionante e acho que por conta desse balanço desses dois é aquela coisa, para que lado ele vai agora, né? Mas eu ainda tô confiando que ele dê a volta por cima, se é que a gente pode usar essa expressão. E ele tem um prognóstico muito grande, cara. Eu gosto muito do potencial dele. Mais como receiver do que blocker mesmo. Sim, eu acho que vale muito mais para quem está pensando num elenco longo prazo do que o in-now, né? E Sim. também por essa tendência de não valorização do Pitts no curto prazo, que eu ainda coloco o Mark Andrews e o Travis Kelce acima dele. O Travis Kelce tem a idade avançada, muita gente coloca ele abaixo do próprio top 3 para Dynasty, muito por causa da idade, mas eu não vejo sinais de que ele está desacelerando, muito menos o Patrick Mahomes. Então, por eu compará-lo muito com o Tony Gonzalez, que é um cara que jogou até quase 40 anos, eu acho que ele vai oferecer pelo menos mais 3 anos de ótimo desempenho aí na NFL, e essa é a janela que a gente não cansa de falar aqui e de ouvir também, que você tem que imaginar a Dynasty, né? Você tentar projetar mais de 3 anos na frente já é muito exagerado, né? Então, eu acho tem que o uma pessoa Kelce também que ainda entra pode nessa... oferecer bastante. E tem mais um que entra nessa briga aí, que eu acho que ponto pacífico para mim quem resolve colocar o Pitts em quarto, porque é o TJ Hawkinson. E tem o Também Kittle lembrado pelo André também. O Kittle eu tenho um certo receio dele. Eu não sei quanto o Kittle vai ficar na NFL ainda. Ele tem tido essas questões de joga para. Então, para mim, logicamente, ele está ali na briga na parte superior, mas eu tenho alguns receios com ele. Eu prefiro muito mais o TJ Hawkinson do que o Kittle, por exemplo. A disponibilidade do Kittle vem sendo um problema, e a inconsistência estatística que vem junto, não só por essa questão das lesões, mas também pela utilização do ataque do Kyle Shanahan, que tem muitas armas, trouxe agora o Christian McCaffrey, então tem muita discrepância assim, de pontuação semana a semana do Kittle, e isso não traz tanta segurança para a gente assim no fantasy, por mais que ele sempre costume terminar a temporada em termos gerais como top 5 da posição, ele costuma fazer isso em poucos jogos. Então ele tem jogos que ele explode para quase 200 jardas, 2 touchdowns, e passa 2 jogos ali abaixo das 50 jardas e zerado de touchdowns. Então isso é algo que a gente tem sempre que lembrar em relação ao Kittle. O André também está lembrando sobre Miami como um destino bacana para tight ends, agora que eles estão sem o Mike Gesicki, né? No esquema, no Mike McDaniel realmente é legal se eles quiserem substituir o jogador em si, por mais que eu ache que eles queiram valorizar mais a posição de wide receiver, né? Até porque o Gesicki foi utilizado como slot receiver e não nada como bloqueador, principalmente com a chegada dessa nova comissão técnica. Vamos ver o que eles fazem nesse draft. E o Rafael está perguntando aí se é verdade que o Mafra faz propaganda de jogadores fracos só para poder vender eles caros para o Pedrinho no Fantasy. Sim, claro, meu trabalho é vender jogadores, né? negociar na baixa e vender na alta. Não, a gente tem pontos de vista, valores diferentes, acho que é natural, e trades, cara, o bonito da trade é exatamente isso, é você chegar no valor junto com outra pessoa e ver quem tá ganhando, quem tá perdendo, e no final das contas, eu me dei muito mal, inclusive, voltando nessa questão de tight ends, a trade que eu fiz com o Pedro, eu mandei o Kelce e recebi o Pitts, ou seja, passei o ano passado inteiro puto, porque eu fiquei completamente, né, acabado na minha posição de tight end, eu tinha ele e mais ninguém. Aí eu, né, ficava pegando ali um streamer, porque o Pitts não produzia absolutamente nada, e ele pegou o Kelce, tava com o Kelce e o Higgins no time dele também, e tava voando. Então, foi complicado. Quem nunca, né? Exato. E para fechar aqui o chat, o Matheus está lembrando da questão da Tyrann University, a Tyrann U idealizada por Kelsey Kittle. Se isso já está causando impacto aí na NFL e no Fantasy principalmente, acho que esse projeto tem 2 anos no máximo, né? Está indo para o seu terceiro. Já dá para sentir esses efeitos, Mafra? O que você acha? Eu não consigo dizer, acho que eu não sou qualificado o suficiente para dizer qual que é a função ou a relevância que isso traz para o fantasy em si. O que eu sei, pelo pouco que eu li sobre a University em si, é tornar os tight ends mais preparados para exatamente aquilo que a gente falou, a posição mais difícil de entrar para os profissionais.
Então, são as nuances do jogo ali, é a questão de entender onde se posicionar na linha. Eu lembro que tem um dos drills que eles fazem, que é a questão de false start, que é muito, muito comum de tight ends. Os tight ends não se movem errado na linha ofensiva. Então, eu acho que para o jogo em si, é trazer esse extra de treinamentos para o pessoal que está vindo do college ou para o pessoal que está começando na NFL, até mesmo alguns veteranos que querem limpar ali alguns problemas. Mas para o fantasy, infelizmente, eu não consigo apontar qual que seria a vantagem ou a desvantagem que a universidade traz para eles. Boa. Agora vamos para o nosso próximo tópico aqui para falar sobre essa classe de tarentes, que é aquele que para a gente é o prospecto mais seguro. Acho que pelo nosso panorama do top 3 ficou bem claro, né, Mafra? Sim, sim. O Kincaid, com certeza, em termos de mais seguro, eu acho que para produção. Como recebedor, né? Exato, como recebedor. Mas é o que você falou, cara, e eu tô 100% alinhado a isso. Assim, o Mayer também tem um chão muito bom, um chão muito interessante. Então, eu acho que ambos são opções seguras para se escolher. Independente dos times que eles possam cair, porque no final das contas, esses sim vão ser escolhidos por times que precisam de tight ends. Não vai ser uma luxury pick, não vai ser um cara para ser colocado como reserva de um Kelsey, de um Kyle Pitts da vida. Eles vão chegar para jogar, vão chegar com um prognóstico de serem titulares dos seus times com algum tipo de produção. Concordando com esse panorama, eu só queria fazer a ressalva de que eu espero que o Kincaid não seja draftado por um ataque que exija dele algo mais ground and pound, como a gente trouxe, sim. Né? Então eu acho que o Kincaid em si seria um pouquinho mais dependente do destino, né? Se ele caísse nos Packers mesmo, ou em Dallas, ou em Cincinnati, em Los Angeles, né? Lá nos Chargers, aí acho que ele teria tudo para se dar muito bem, mas se ele caísse nos Titans ou nos Falcons, já seriam outros 500, por isso que eu coloco o Mayer, que é aquele mais all-around, mais completo, que pode render em todos os tipos de ataque, como o prospecto em si mais seguro da classe. E agora, vamos falar quem é o cara, né? Aquele de maior teto. E aí, Mafra? Eu vou nadar um pouco contra a corrente aqui, porque a gente já falou muito do Kincaid e do Mayer, e logicamente o Kincaid é um potencial desse. Mas para mim, o cara que pode ter um grande, grande teto é o Laporta. Eu gosto muito do estilo dele ali como potencial. Você vê os lances dele, são acho que os lances mais interessantes, mais provocantes, digamos assim. Ele é um cara bom de tackle também, ele é um cara que consegue fugir do linebacker que vem para tirar ele do jogo. Ele sabe ele fazer algumas coisas. Ele tem uma forma de pegar a bola que é muito natural também, é o tal do soft hands que fala. Então, assim, o problema dele hoje é consistência de fazer isso por longos prazos, né? De fazer isso pelo jogo todo. E ele ainda precisa melhorar na questão de contested catches. Ele não é bom quando ele tá no tráfego para receber a bola. Porque, por exemplo, o Kittle é maravilhoso nisso, o próprio Kelsey é muito bom. Mas eu acho que se as coisas alinharem, o Laporta, acho que para mim é o cara que pode, voar demais, assim, e ser uber produtivo para fantasy. Boa. Para não mencionar o Kincaid de novo, que para mim é o recebedor de maior teto com alguma folga aí da classe, eu já vou trazer aqui meu sleeperzinho, porque se a gente está falando só em upside, eu acho que já vale a pena a gente falar o nome de Zach Kuntz, que começou a gerar mais burburinhos aí nos últimos dias. Eu fui descobrir ele faz 4 dias, eu acho, 3 dias que eu estava estudando um pouquinho mais a fundo a classe, e me surpreendi bastante, não, primeiramente, é claro, pelo RAS que ele produziu, né, que é o Relative Athletic Score, né, que é o atleticismo em si, né, uma fórmula que eles usam com as medições de altura, peso, velocidade, explosão, todos os drills do combine e as medições do jogador em si. Ele tirou nota máxima, ele fez 10, ele é o tight end mais atlético da história do draft da NFL, mas a produção estatística dele é modesta, porque ele passou muito tempo em Penn State, né, como reserva, também porque ele estava nos primeiros anos de faculdade, o que é natural, né, você só se torna titular incontestável mesmo no seu último ano de faculdade, em regra, né, se você não for um jogador de realmente muita exceção no nível universitário mesmo.
E aí, quando ele ia ter a oportunidade de ser o cara, o ponto focal do ataque de Old Dominion, né, que ele saiu de Penn State para uma universidade menor, e isso é uma circunstância, uma característica bem legal dessa classe também. Tem muitos jogadores de colleges um pouquinho menos chamativas, né? Exato. O próprio Michael Mayer de Notre Dame não é das menores, mas também não está ali na elite do college. O Kincaid é de Utah, que é uma faculdade menor também. O Luke Musgrave é de Oregon State, que vai produzir muito provavelmente seu primeiro tight end no top 100 do draft na história. E esse jogador, Zach Kuntz, de Old Dominion, para vocês terem uma ideia, ele consegue ser mais alto do que o próprio Darnell Washington, tem um peso semelhante, mas ele correu um dos melhores tempos de 40-yard dash de toda a classe, e relativo ao tamanho que ele tem, que é mais de 2 metros, 2,3, salvo engano, é absurdo. Ele correu 4,55, é tempo de wide receiver. Se a gente lembrar que o Jordan Addison correu 4,49, o Jackson Smith-Njigba correu acima dos 4,5 também. O cara ter corrido 4,55, mais de 2 metros, é algo surreal. A catch radius, né, a envergadura dele é surreal também, porque naturalmente, né, ele partindo dos seus 2,3, os braços gigantescos também. Então ele é um mismatch natural para qualquer linebacker, principalmente cornerbacks, com os linebackers na velocidade e com os cornerbacks na envergadura, né? E se ele conseguir desenvolver o refinamento técnico que falta bastante para o jogador, mas que você assistindo a tape vê ali ferramentas muito interessantes que podem ser desenvolvidas, aí podemos enxergar um teto absurdo aí para Zach Kuntz, que também, com o capital de draft que com esses burburinhos pode se tornar mais valorizado, né? Quem sabe ele seja uma surpresa no final do segundo round, início do terceiro, aí as projeções começam a ficar ainda mais animadoras. O que você acha desse nome, que eu sei que você gosta também, Mafra? Cara, eu acho que esse a gente acaba entrando um pouquinho ponto pacífico, meu e seu, de que o Zach Kuntz é um cara muito interessante. A gente entra, acho que no próximo tópico meio que seamless aqui, que é a questão do estamos acima do consenso. E eu tenho visto o Zach Kuntz muito dispare. Então, você vê, por exemplo, no PFF, ele tá lá como tight end 8, aí você vê na ESPN, ele tá como tight end 5, aí tem outro tight end 12, ele tá meio que all over the place, então vai ser muito difícil de cravar, onde ele vai sair. Para fantasy, eu acho que ele é um developmental prospect, né, aquele em desenvolvimento, que você mesmo falou, ele ainda é muito cru em corrida, no tipo de corrida, não na corrida em si, na velocidade. Como atleta, ele é um atleta absurdo. Ele e o Anthony Richardson são dois caras fora do comum, não são jogadores que você vê todos os dias. Agora, se ele vai se desenvolver e se tornar esse tight end que, como você falou, tem flashes dele ali sendo super interessante, ele vai precisar de desenvolvimento. É um cara que, para mim, eu pego ele num draft hoje mais como stash do que necessariamente para colocar ele jogando. Porque eu não acho que ele vá para um time que ele vai entrar e vai ser o titular logo de cara. Ele pode entrar, por exemplo, para um Chiefs da vida e ficar atrás do Kelce por 2, 3 anos. Se bem que eu gosto muito mais do Noah Gray, eu acho que o Noah Gray ele vai ser o titular do Chiefs em algum momento. Mas entra atrás, por exemplo, do Schultz, e depois ele pega a posição do Schultz, entra no Jaguars atrás do Evan Engram, e depois pega o espaço dele, enfim. Esse processo de desenvolvimento e maturação do jogador, acho que vai ser super importante. Então, o Zach Kuntz é um cara que eu tenho acima do consenso, mas, novamente, ainda é um cara que precisa ver se realmente vai ser bem desenvolvido para a NFL. Eu acho que ele é o modelo de análise perfeito para testar essa teoria do atleticismo mesmo, né, nessa posição. Se ele conseguir dar certo, e eu acho que não vai ser no ano 1, muito provavelmente, como a grande maioria dos talentos, ele vai precisar de pelo menos um ano e meio aí para se estabelecer como Tyrene 1 da equipe, como foi o próprio caso do primeiro Tyrene draftado na última classe, né, lá nos Cardinals, o Mac, agora me fugiu o nome dele, mas Trey McBride, né? O McBride, sim, do Cardinals. Exato. Então, isso é muito comum, né? Então, exige-se paciência da grande maioria dos talentos, principalmente dos Zach Kuntz, mas o teto tá ali e eu também tenho ele claramente acima do consenso, que é aqui o nosso próximo tópico. Quer citar mais alguém que você tem acima do consenso, Mafra? Não, cara, com certeza o Darnell Washington, que a gente falou no começo, eu tenho ele mais acima do que muita gente. Acho que para a NFL em si, ele pode facilmente ser o
terceiro tight end a ser escolhido, logo após o Kincaid e o Mayer. E para fantasy, como eu falei, se ele se desenvolver da forma correta, assim como o Zach Kuntz, ele é um outro cara, ele é gigante também, ele tem a mesma uma altura do Zach Kuntz, se eu não me engano, é menos atlético, mas também é um cara muito, muito grande. Então ele é um cara que impõe muito respeito ali no jogo. Então, se ele melhorar a parte de pass catching dele, se ele for um melhor recebedor, com certeza ele vai ser aí uma surpresa do fantasy. Boa. Acima do consenso, acho que o Musgrave, que para mim está no top 3 e talvez não esteja para todo mundo, e o Kuntz. Mas, já para trazer o contraponto, o Washington é que eu tenho abaixo do consenso, pelo menos para fantasy, né? Por tudo aquilo que eu já falei. Eu acho que no nível profissional as habilidades dele vão funcionar muito melhor como bloqueador, e aí ele vai ter menos oportunidade de receber passes. Se cair num ataque bem específico, pode gerar muitos touchdowns, porque é um mismatch natural também pelo frame que ele tem, mas ele é tão bom bloqueando que eu acho que ele vai ser utilizado muito mais lá do que como recebedor, e aí por isso eu tenho ele abaixo do consenso, pensando aqui no nosso assunto principal, que é fantasy. Quem que você tem abaixo do consenso aí, Marcos? Cara, o que eu tenho abaixo do consenso, e aí talvez seja o consenso da NFL, da expectativa da NFL mesmo, é o Luke Schoonmaker. Por dois motivos. Primeiro, porque ele já tem 24 anos, ele vai entrar para a NFL com 25, o que para a idade da NFL é basicamente um ancião. Quase entrando pro INSS. Eu consigo passar um pouquinho de pano em se tratando de Tyrann, né? Que historicamente também eles chegam um pouquinho mais velhos e tal, mas também é um ponto, é uma red flag na comparação com a classe. Então, o outro ponto, além da cidade, é que ele não vem pronto. Então também tem essa curva de desenvolvimento que vai adicionar mais 2, 3 anos aí. Então o cara vai jogar com 27, 28 anos. E aí você vê aí o período, quanto você vai ter de tight end produtivo, isso pode ser um problema. Isso pode ser uma red flag para alguns times e pode tirar ele do board de algumas expectativas. Com relação ao fantasy, eu vejo ele muito mais como um segundo tight end do que o primeiro tight end. Eu não vejo nada na tape dele que seja excitante. É um cara bom, é um cara regular ali que faz o feijão com arroz. Então ele talvez tenha um chão bom, um chão ok, mas eu não vejo ele sendo diferencial. Enfim, eu acho que eu prefiro alguns outros veteranos, né? Eu tentar fazer alguma trade para algum veterano se eu não conseguir pegar os outros. Mas ele não me interessa tanto, cara. O Schoonmaker é um cara que, Eu também não gosto muito do Shoemaker, ia mencionar ele aqui também. Acho que o fato dele jogar em Michigan valoriza um pouquinho essa grife aí, né? É um dos poucos que está numa universidade de mais proeminência aí na classe, mas também não vejo nada que me chame tanta atenção. Sim. E também tenho ele abaixo do consenso. Queria perguntar para você, e só antes de eu mencionar esse nome, essa questão da idade é bem legal que você trouxe e que talvez sirva como desempate entre o Kincaid e o Mayer, né? O Kincaid vai chegar na liga já se aproximando dos 24 anos, enquanto o Mayer vai ter menos de 22. Isso. Então, acho que isso é bacana também, pode ser um fator de desempate, e foi algo que me ajudou a colocar o Mayer ali no Photochart como o Tyrann 1 da classe, em comparação com o Kincaid, que também tem algo contra ele, que é o fato dele não ter conseguido participar do Combine, nem do Pro Day, por uma lesão nas costas que ele sofreu jogando no dia de ação de graças, né? E só agora, há poucos dias do draft, curou completamente. Então, isso é sempre bom da gente lembrar. Mas, antes de você dar suas impressões sobre isso também, Mafra, eu quero te perguntar sobre o Tucker Kraft, que muitas vezes aparece no top 5 aí da posição, e que para mim está basicamente dentro do consenso, mas se eu tivesse que colocar abaixo ou acima, eu colocaria um pouquinho abaixo, porque não me chamou tanta atenção, e para mim, assim como o Schoonmaker, tem muito mais pinta de um Tyrann 2 ali para profundidade de elenco, para usar como bloqueador e ser aquele elemento surpresa na red zone, do que como aquele Tyrann 1 proeminente mesmo. O que você acha? É exatamente isso, cara. A diferença dele pro Schoonmaker é que o Schoonmaker eu tô mais abaixo por conta da idade, mas eles estão nesse bolo aí de Tyranns não espetaculares, o Tyrann sem diferencial. E aí, quando eu digo abaixo do consenso, é que às vezes as pessoas, como você falou, tá colocando ali em quarto, terceiro, e eu tô, sei lá, em sétimo dele, mas é o mesmo bolo ali, assim, é o mesmo grupinho, com não muito diferencial, e eu vejo ele novamente como um tight end 2, um complemento a uma equipe já formada, do que necessariamente ele se tornando, de alguma forma, protagonista de algum time que ele possa cair.
Boa, tamo junto. Quem chegou agora no chat é nosso grande Fala, amigo Léo Léo. Carneiro, Bills Mafia BR, e tá perguntando se a gente já falou sobre o Crush Sam Laporta. Já falamos. O Já, Mafra já. tá bastante nesse hype também. Eu, por exemplo, prefiro o Musgrave, mas acho justo essa disputa aí. Acho que esses dois disputam, pelo menos para mim, o top 3, já que eu tô fora do Darnell Washington, ao contrário do meu amigo Mafra, mas ali no top 5, eu Sim. acho que você discutir esses dois nomes é bem legal. Eu, particularmente, prefiro o Musgrave, mas sem descartar o Laporta como um cara de muito teto, e foi, inclusive, quem o Mafra destacou, Léo, como Exato. aquele que pode ser o cara da classe, né, Mafra? Eu gosto do Laporta, eu acho que ele tem muito potencial. Agora, não estou tão hypado nele, porque eu acho que ele tem um período aí de desenvolvimento que é necessário. Mas em termos de indícios, ele, para mim, ele pode se tornar o cara com maior teto dessa classe. Indícios, novamente, né? Boa. E agora vamos falar sobre aquilo que o povo sempre gosta também. Quem tem maior chance de bust nessa classe de Tyrande? Jonathan Taylor, não, brincadeira. Não, calma. Jonathan Taylor, o Torcedores, calma. Bustão. Não, tô brincando. Mas e aí, Mafra, quem quer ser o candidato a bust na classe? Eu- A gente tem sempre que fazer aquele disclaimer, né? Tem que ser um Então, cara draftado alto para ser bust, né? com o tal do hindsight, né? Com todas as ressalvas possíveis que nós já mencionamos aqui, todos acho que os pontos levantados, o que mais tem cara de bust para mim, o que pode se tornar um grande bust é o Kincaid. Primeiro, porque ele já tem 24 anos, quando começar a NFL, na verdade, vai ter 24 anos. A gente já falou sobre a questão da curva de desenvolvimento, que é grande para tight ends, então ele pode ter dificuldades em se tornar um jogador profissional da NFL, o que é perfeitamente possível para qualquer um dos jogadores. E essa questão também dele ser, como você mesmo mencionou, e eu acho que, cara, você foi muito no cerne da questão, que é verem ele somente como recebedor. E ele acabar sendo o slot guy, que pode ser substituído por um outro wide receiver. Então, ele vai para um time, depois de 2 anos, esse time drafta um slot, que aí se torna o cara para pegar os passes. E ele acaba sendo relegado a uma opção de, como é que chama? De desespero, né? Uma opção de pass Basicamente o on. Mike Gesicki, né? Exato, exato. Então, assim, ele é um cara que tem um potencial muito grande, ele é um cara que realmente tem uma tape muito legal, ele tem um prognóstico muito bom para a NFL, mas, para mim, exatamente como você falou, a questão de ser draftado muito alto, a questão da expectativa pode acabar sendo o maior dos busts. Eu não ficaria surpreso se, por exemplo, o Laporta não desse certo na NFL, se o Shoemaker não desse certo, se o Musgrave... Agora, se o Kincaid falhar, para mim é um grande bust. Então ele, para mim, é esse com a maior chance de bust de todos que eu tenho visto, novamente, com todos esses disclaimers que a gente levantou aqui. Assina embaixo, é bem por aí também. E para fecharmos aqui nosso assunto principal, tem mais algum sleeper ou late rounder aí que você queira mencionar? Ou se Zach Kuntz já preenche todas essas casinhas para você, não? Não, tem 2 caras que eu acho que são legais a gente mencionar aí para ficarem de olho. Novamente, por favor, segurem o hype, não são caras que vão ser, né, resolver a vida das pessoas, mas acho que são 2 nomes para ficar de olho. O primeiro deles é o Brenton Strange. Ele é um cara bastante versátil e o pouco que eu li sobre ele, a principal característica dele é um cara extremamente competitivo. Então ele é um cara que se briga muito pela bola, briga muito para jogar. Ele é bom em contested catches. E eu li hoje, acho que do Danny Brugler, inclusive, falando que ele tem um perfil do Kittle. E isso é uma coisa muito interessante, que é exatamente esse cara que vai sempre vai ser batedor, brigador pela bola, e ele pega a bola. Então, se as coisas se organizarem para ele, ele pode ser uma boa surpresa nesse draft, principalmente como late round, se tornando um cara confiável para algum dos times. E essa característica de brigar pela bola, desculpa te cortar, é Não, o não, que vai mais adiante. me chama a atenção no Laporta, e é algo que eu gosto em qualquer jogador ofensivo da NFL. Então, para dar ainda mais rápido para quem gosta do jogador, tenho que destacar essa Sim. fome aí demonstrada pelo Sam Laporta. Exato. E o segundo cara que eu acho que eu mencionaria é um cara que eu descobri hoje, para ser bem sincero, vendo os outros nomes, né, os nomes mais abaixo, que é o cara chamado Cameron Latu. O Latu, eu não sei como é que fala o último nome dele, Latu. Não é o Puka Nakua, mas é um nome estranho também, um nome diferente. Ele foi um dos únicos 3 jogadores desse draft que foram convidados para Tyrant University, do Kittle, do Olsen e do Kelsey. E ele é um cara que vem sendo chamado de melhor amigo do quarterback.
que é aquele cara e confiável. Tem a grife de Alabama, né? Então, Importante. exato. Então, eu acho que ele é um nome interessante ali para ficar de olho. Pode ser um cara que até mesmo seja draftado muito mais acima do que a gente espera e tem algum tipo de produção, algum tipo de destaque logo no primeiro ano, e as pessoas vão falar, de onde veio esse cara? Então ele já tem aí algum hype no meio mais midiático, no meio das pessoas que olham somente para draft, e eu gostei um pouquinho dele. Então esses dois caras eu acho que são dois nomes aí que podem ser surpresa para fantasy inclusive, tá? Eles dois são dois jogadores para jogarem como pass catchers também. Maravilha, vamos ver se algum deles se torne uma espécie de Shigokonko do ano de 2023, mas eu quero ressaltar aqui Zach Kuntz, vamos em busca desse upside absurdo desse atleta freak total, tô cada vez mais no hype do garoto de Old Dominion, e se ele sair no dia 2, então, aí eu vou mergulhar de cabeça em todas as shares do jogador. Bom, fechamos, né, Mafra? Tem algo mais que você queira falar sobre essa classe ou qualquer outro assunto para fechar nossa conversa aqui também? Fecha os prognósticos posição por posição do Fantasy nessa classe antes da nossa live semana que vem, quarta-feira, dia 26, né? Um dia antes do round 1 do NFL Draft, para a gente fazer o nosso mockzinho de Fantasy. Com opiniões bem legais, muito provavelmente a participação da galera do chat também, para a gente dissecar os prospectos e como eles estão valorizados antes dos destinos definidos, já que na semana seguinte, já com a gente tendo tido tempo de analisar os fits, né? Quem teve o capital de draft maior e ver a comparação em relação a esse primeiro mock nosso com os destinos já definidos, vai ser bem legal esse exercício como um todo. Te agradeço muito por mais essa conversa de primeiríssimo nível aqui falando sobre NFL, draft e fantasy football. Mafra, deixe seu recado final aí para a galera. Cara, primeiro, novamente, agradecer o pessoal que participou aí, o pessoal que tem participado, ter falado das posições foi super bacana, é um hobby barra paixão, barra coisa legal de se fazer. A gente passa a semana inteira conversando com amigos, conversando entre nós, falando sobre as posições, mas eu acho legal ter esse tipo de esse tipo de conversa documentada, esse tipo de abordagem assim. Então eu queria agradecer a todo mundo que tem participado, todos os que trazem perguntas, trazem brincadeiras, trazem interações aí, pessoal também que depois vem falar com a gente no Twitter, vem falar com a gente no próprio WhatsApp, enfim, nos nossos canais. Espero que no próximo ano a gente possa fazer um de IDP também, então já vou aqui cobrar os nossos parceiros de IDP para a gente fazer alguma coisa legal também, falar um pouquinho dos jogadores defensivos, mas pô, muito bacana, tá? Tô bastante empolgado para ver esse draft da próxima semana, esse mock nosso vai ser super legal também de fazer, então, pô, tá sendo super bacana, muito obrigado aí a todo mundo que está participando novamente. E quem estiver ouvindo depois, muito obrigado também por ter chegado até aqui, ter ouvido todas as nossas opiniões, nossas discussões aí. E sinta-se à vontade sempre para entrar em contato com a gente. Acho que bater papo aí, a gente está disponível o tempo todo. Sem dúvidas. Então, Mafra, te agradeço novamente a todo mundo que esteve com a gente ao vivo aqui no chat e quem nos assistirá no futuro e nos ouvirá na versão podcast. Semana que vem, não percam nosso mock pré-draft e na outra semana, pós-draft, vamos ver o que muda em relação a esses prospectos e como a gente valoriza cada um desses jogadores. Então, valeu demais, um grande abraço e até a próxima. Valeu, meus caros.